falar com Deus, feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Este é o meu respirar, Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito vivendo em mim. Cante, este é o meu pão. E este é o pão, Este é o meu pão. e este é o pão. Tua vontade, Tua vontade feita feita em mim. em mim. Cante para Deus e eu. Eu nada sou sem Nada sou sem ti. perdido. Estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante para Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito vivendo vivendo em mim. em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade Tua vontade feita feita em mim. em mim. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu perdido Perdido estou sem ti. estou. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Deus, em oração e direcionamos o nosso ser ao teu trono, direcionamos o nosso coração, o nosso espírito para te buscar. Até porque o Senhor Jesus afirmou que chegariam dias em que o Pai procuraria os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não merecemos estar na tua presença, não merecemos sequer pronunciar o teu nome, não merecemos invocá-lo, mas por causa de Jesus, do que Ele fez por nós, do sacrifício que Ele realizou por nós, é que estamos na tua presença, é que temos a honra de te buscar, é que temos a honra de poder pronunciar o teu nome e te buscar. Existem tantas pessoas
trevas, perdidas, vazias, caídas, espiritualmente mortas, que não sabem o que significa a tua presença, que não sabem que há um Deus, que não sabem o que e por que Jesus morreu por nós. E se não fosse a tua compaixão, a tua misericórdia para conosco, Senhor, também estaríamos e teríamos permanecido em trevas e continuaríamos mortos espiritualmente e continuaríamos escravizados por este império de trevas que domina tantas pessoas. Por isso queremos agradecê-lo mais uma vez. Agradecê-lo porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Agradecê-lo pelo teu perdão que recebemos, porque Jesus nos remiu do pecado, da morte, da condenação, nos livrou. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, iniciarmos mais um dia, mais uma semana, fazendo aquilo que de mais importante podemos fazer: buscar a tua presença, buscar a tua face, buscar a tua força, envolver o nosso espírito com teu Espírito. Nós te agradecemos por isso. Pedimos, Senhor, venha abençoar cada pessoa que está aqui, cada uma dessas pessoas que vieram buscar a tua face, que vieram em busca da tua força, que vieram para te glorificar, engrandecer o teu nome, expressar a fé, o reconhecimento que elas têm para contigo, que vieram em busca de uma renovação espiritual, que vieram aqui de coração. E o Senhor sabe quando é buscado de todo o coração. Responda, Senhor, permitindo que a tua presença venha abençoá-las, permitindo que elas sejam encontradas pela tua presença, concedendo-lhes força, vida, vigor espiritual. Faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Faça, Senhor, com que seja possível que aconteçam transformações. Convença aqueles que ainda não se converteram a se converter de todo o coração. Regenera, Espírito Santo, os que não foram regenerados. Torna possível que haja, Senhor Jesus, batismo no Espírito Santo. Reaviva os que têm andado na tua presença. Revela-te de uma maneira maior
para aqueles que querem te conhecer, vieram te buscar. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te honramos. Pedimos, abençoe o teu povo que aqui está, conceda-lhes vida e responda, e seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro Tudo que sou, tudo o que sou. feche os olhos e De cante. gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego Minha vida eu entrego nas tuas nas mãos, tuas mãos, meu Senhor, para te pra exaltar. te exaltar com todo o meu amor. Cante, eu te louvarei, Eu te louvarei conforme conforme a tua justiça. e cantarei. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, meu viver. cantarei Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos pois por tuas mãos foram criados céu e o mar e tudo que neles há. toda graça é a ti. Com cânticos, Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador de toda a terra. Com cânticos, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Deus a glória, a força e o poder. e o poder ao Rei. Jesus, louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, com os olhos fechados, ore assim em nome de Jesus. Toda honra, glória e louvor pertence ao Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui, podermos te buscar. Pedimos, meu Deus, para que o Espírito Santo nos abençoe. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Cura a ferida. Ele cura a ferida, Te te libertará. libertará. A verdade. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus, Chame a Deus. chame a Deus.
acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te te libertará. libertará. Chame a Deus. Chame a Deus, Chame a Deus. chame a Deus, Mais fé, chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. A verdade e a A vida. verdade e a vida, Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus, Chame a Deus. chame a Deus, Chame a Deus que o tempo passa. Hebreus 11, tá? chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus, Chame a Deus. chame a Deus. É sempre, olhe para mim, por favor. É sempre importante lembrar que o objetivo, a visão, o propósito maior do cristão tem que estar voltado para a conquista da vida eterna. É sempre importante dizer isso, para que as pessoas não desequilibrem. O que nós buscamos acima de tudo? Para onde devemos focalizar o nosso coração acima de tudo? Conquista da vida eterna. Não tem nada que se compare a isso. A vida aqui é curta, ela passa rápido. Diz a Bíblia que é como uma nuvem. Então não há nada mais importante do que a pessoa assegurar, focalizar na conquista da vida eterna. Mas, como cristãos, nós precisamos ter consciência de que enquanto nós estamos aqui e estivermos aqui neste mundo, nós, por um lado, enfrentamos lutas, aflições, adversidades, porque o mundo é de lutas e aflições. Além de precisarmos da fé para desenvolvermos, assegurarmos a nossa salvação, porque é preciso que se viva a fé, nós precisamos da fé para enfrentar as lutas que o mundo apresenta e precisamos da fé para conquistar as promessas de Deus, aquilo que Deus nos prometeu. Então precisamos da fé. Precisamos da fé, sobretudo, para a nossa vida eterna. É preciso crer, continuar crendo, perseverando na vontade de Deus para assegurarmos a vida eterna àqueles que têm certeza da salvação. Bem, mas nós precisamos usar a fé, porque tem lutas, tem adversidades, tem aflições, tem problemas. O mundo é de lutas e aflições, nós precisamos viver a fé para vencer essas lutas, as aflições, as adversidades e continuarmos firmes. Mas nós precisamos da fé para conquistar o que Deus tem para nós. Deus tem os seus objetivos para cada um. Ele tem o seu objetivo geral para o seu povo, mas Ele tem objetivos para cada um. Para cada um. Eu não me tornei um pastor, um servo de Deus, um pregador do Evangelho por coincidência ou por um acaso. Este era um propósito de Deus para mim, eu tenho certeza disso.
mesmo ainda na incredulidade, sem conhecer nada, quando eu estava no auge de uma vida bem mundana, bem perturbada, bem voltada para o mundo, às vezes vinha na mente e no coração: um dia você vai pregar o Evangelho. Aquilo ali me deixava enfurecido. Eu não esqueço disso. De algumas vezes que isso veio no coração, na mente, eu ficava indignado com aquilo. Porque quando eu via um cristão, eu era um dos primeiros a tentar escarnecer. Aquilo era um objetivo, eu não tenho dúvida, de Deus para comigo. Claro, eu precisei conhecê-lo, me voltar para Ele. Então, servir a Deus, estar pregando o Evangelho, não é uma coisa que ocorreu por coincidência ou por uma obra do acaso. Eu tenho certeza que eu estou no lugar onde Deus queria que eu estivesse, pregando a sua palavra e o servindo. Então Deus tem objetivos para cada um. Existem cristãos que não creem, existem outros que creem, existem outros que pensam que agora eu estou dentro da igreja, já conheço a palavra de Deus, tenho certeza da vitória maior, que é a certeza da salvação, e Deus não tem mais nada para mim. Deus não quer fazer mais nada na minha vida, ou não tem objetivos nenhum para comigo. Cristãos que eles pensam exatamente assim. É um grande erro, porque Deus tem objetivos para nós, mas nós vamos precisar usar a fé também, obedecer, mas vamos precisar exercitar a fé para tomar posse daquilo. Então, eu repito, é absolutamente necessário viver a fé por causa da vida eterna. Esse é o objetivo mais importante. Eu preciso viver a fé porque eu vivo em um mundo de lutas, de aflições, e constantemente eu vou precisar exercitar esta fé para vencer as lutas que surgem, que acontecem. Mas eu também preciso exercitar a minha fé para conquistar aquilo que Deus prometeu e alcançar os objetivos que Deus tem para comigo. Então a fé é esse, vamos dizer, esse instrumento extremamente necessário para todas essas coisas. É extremamente necessário para isso. Então eu preciso alimentar, fortalecer a minha fé, e eu preciso ir aprendendo a viver a fé. Você tem que aprender a viver a fé, porque é assim que funciona. E Deus quer que isso aconteça. Então aqui eu vou ler alguns versículos, talvez não todos juntos, algumas passagens, mas vamos aqui primeiro Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então a fé é definida como uma certeza de coisas que nós esperamos. A convicção de fatos que não se veem. Como é que é isso? A fé, olha para mim, essa fé que vem através da palavra de Deus, ela é definida como uma certeza de coisas que eu espero. Tenho certeza de algo que eu espero, de coisas que eu espero. Mas é definida como convicção de fatos, de acontecimentos que não se vê. Não se vê como? Não se vê com os olhos físicos, com os olhos naturais, físicos. Então a fé é a convicção de fatos que não se veem. E diz: pela fé
os antigos, aquelas pessoas que viveram no passado, obtiveram bom testemunho. Elas obtiveram bom testemunho como? Pela fé. Por causa dessa fé, através dessa fé. Pela fé entendemos, isso só é possível pela fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, quer dizer, tudo que a gente vê, veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, as coisas visíveis, elas se tornaram possíveis por causa do poder da palavra de Deus, que é uma coisa espiritual. O espiritual, o invisível, trouxe à existência tudo que nós vemos. O sol, as estrelas, todas essas coisas visíveis se tornaram possíveis e vieram à existência das coisas que não se veem, ou seja, o poder espiritual. O poder espiritual da palavra de Deus, uma coisa espiritual que não se vê com os olhos físicos, trouxe à existência tudo o que a gente vê. Então é preciso aprender a viver a fé. Muitas das vezes, aí se referindo, não estou me referindo agora à vida eterna, à salvação, mas eu me refiro a lutas, problemas, e me refiro à conquista de promessas, de objetivos que Deus tem para conosco. Ora, quando Deus se manifestou para Abraão, depois eu vou ler, ele disse para Abraão: eu vou fazer de você pai de grandes nações. Qual era a realidade que estava diante de Abraão? A realidade é que ele era idoso, avançado em idade, e ele tinha uma esposa também avançada em idade e estéril, além de idosa, estéril. Aquela era a realidade que estava diante de Abraão. Abraão teve que aprender e teve que crer muito mais no que Deus lhe falou, nas promessas de Deus, do que propriamente na realidade que estava diante dele. Tá certo? Essa fé, ela não nos faz desequilibrados, fanáticos, loucos. Quando você vê uns evangélicos aí fanáticos, desequilibrados, malucos, é porque eles quiseram tomar esse caminho. A palavra de Deus não nos torna desequilibrados, loucos, fanáticos, não. Nós entendemos e somos, como cristãos, conscientes da realidade que está diante de nós. Mas quando aprendemos a viver pela fé, significa que nós aprendemos a crer e a confiar muito mais no que Deus falou do que na realidade que está diante de nós. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Então, lembra de Abraão. Qual é a realidade? A realidade é que ele, 75 anos, sua mulher 65, e estéril. Eu vou fazer de você pai de grandes nações. Qual era a realidade? A realidade é que ele era idoso. Qual é a realidade? Que a mulher dele era idosa e estéril. Havia uma realidade diante dele
absolutamente contrária ao que Deus estava prometendo. Ele teve que aprender. Eu tenho que confiar, eu tenho que crer mais no que Deus falou do que na realidade que está aqui diante de mim. Isso é viver a fé. Você não fica louco, desequilibrado, fingindo que não tem problema, luta, impossibilidade, adversidade. Não, isso não é isso. Você é consciente da realidade, mas você aprende. O cristão tem que aprender a crer mais no que Deus falou, mais no poder espiritual que a palavra de Deus tem, do que na realidade que está diante da pessoa. Qual era a realidade de Moisés quando ele estava diante do Mar Vermelho e viu um exército poderoso armado para acabar com aquele povo, quase 3 milhões de pessoas indefesas, humanamente falando? Eles não tinham armas, eles eram escravos, eles não tinham armas. Agora esse exército vem e está se aproximando desse povo para acabar, arruinar com esse povo. Qual era a realidade dele quando Deus falou assim: estende o teu cajado? Por que você clamas? Por que clamas a mim, Moisés? Vai lá, estende o cajado e divide o mar. Qual era a realidade de Moisés? A realidade era essa: eu tenho um mar na minha frente e por trás vem um exército, e a gente não tem como correr para o lado, nem para frente, nem voltar. Nós estamos aqui sem saída. A realidade de Moisés era aquela. Moisés precisou crer, acima de tudo, no que Deus falou, do que na realidade que estava diante dele. E ele foi lá e estendeu o seu cajado e ficou lá na fé, até que Deus soprou um vento. Foi Deus que soprou o vento. E aquele vento dividiu o mar e se tornaram como se 2 muralhas, uma de um lado, outra do outro, e quase 3 milhões de pessoas passaram sem molhar os pés. Moisés teve que crer. O que Deus falou é mais forte do que a realidade que está aqui diante de mim. Qual era a realidade de Josué? Quando Deus disse: eu entreguei Jericó nas tuas mãos, rodei a cidade, rodei as muralhas. Qual era a realidade? A realidade diante de Josué era que havia uma muralha que rodeava toda a cidade. Exército nenhum, em muitos e muitos e muitos anos, conseguiram prevalecer contra aquele povo, porque quando se fechava, ninguém entrava, ninguém saía. As muralhas, dizem os estudiosos, que eram tão largas que dava para passar uma carreta em cima delas, um caminhão em cima das muralhas. Mas Deus falou: eu entreguei nas tuas mãos. Você vai rodear assim, 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 tantas vezes, tantos dias, e depois vocês vão gritar, tocar trombetas e gritar. A realidade de Josué era aquela: tem uma muralha na minha frente, que nunca caiu, nunca rachou, nunca se abalou com todos os exércitos que vieram aqui para tentar vencê-los. Ele precisou crer que mais poderoso era o que Deus havia falado do que a realidade que estava diante dele. Isso é fundamental, porque você, por um lado, como cristão, por um lado, nós temos que, eu repito, eu preciso viver a fé
visando acima de tudo a vida eterna. Tem que continuar crendo, tem que continuar vivendo a fé, obedecendo, crendo, perseverando, vivendo a fé, porque meu objetivo maior é assegurar a vida eterna. Tudo bem, mas eu estou aqui ainda nesse mundo. E nesse mundo tem lutas daqui, adversidade daqui, impossibilidade lá, surgem problemas. Eu preciso viver a fé para vencer as lutas. O cristão não é desequilibrado para dizer não tem lutas, tem lutas. E você não pode pegar as lutas e ir encostando assim no cantinho da vida, tá certo? Eu tenho uma luta aqui, eu vou encostar aqui. Tem outra aqui, eu vou encostando aqui, eu vou encostando aqui, eu vou encostando ali. Igual aquelas pessoas que vão pondo um monte de coisa na garagem, não é verdade? Daqui a pouco vê uma montoeira de coisa na garagem, vai encostando lá. Você não pode, isso não é o que Jesus ensinou. Não foi isso que ele ensinou. Ó, vem problema, encosta aqui. Vem luta, encosta ali. Vem outra, esconde aqui. Vem outra, esconde aqui. E viva fingindo que está tudo maravilhoso. E tem um monte de lutas aqui, ali, encostadinho na vida. Não foi isso. Não, tem lutas, essa aqui, eu preciso batalhar aqui e vencer esse negócio. Eu preciso batalhar e vencer isso aqui. Por que que eu preciso vencer? Por vários motivos. Porque você precisa ter experiências da sua fé. Porque Deus quer ser glorificado. Porque você precisa ter testemunhos, inclusive, da sua própria fé. Eu dizia essa semana, Davi queria enfrentar o gigante. Aí veio o rei, olhou para ele, um garoto de 12 anos, falou assim, numa boa, em outras palavras, assim, como quem... mais ou menos quando alguém fala assim, numa boa, olha, você não tem condições de enfrentar ele. Ele é guerreiro desde a infância, você é apenas um garoto. O que Davi fez? Davi fez uma coisa que nós temos que viver e fazer. Davi disse, olha, eu tomava conta de ovelhas e vi o urso, eu lutei e venci. Vi o leão e venci. Deus me deu a vitória sobre o urso, sobre o urso e sobre o leão. E ele vai me dar a vitória aqui. Aquilo ali foi suficiente para Saul. E Saul era um cara perturbado, problemático, caído espiritualmente. Mas Davi, quando ele disse assim, Deus me deu a vitória lá sobre o urso, sobre o leão, aquilo foi suficiente. Aí Saul falou assim, então vai, e que Deus seja contigo. Então nós temos que ter experiências da fé, na nossa fé, para que Deus seja glorificado, para que a gente possa dizer, batalhei aqui, enfrentei esse desafio aqui, enfrentei essa luta aqui, Deus honrou a minha fé, eu venci. Então agora eu tenho condições de enfrentar um desafio maior, de enfrentar uma luta maior, de buscar uma resposta maior, porque Deus foi comigo ali, Ele vai ser comigo aqui. Isso é fundamental. Além do testemunho para os outros. Porque uma coisa é se falar teoricamente. Uma coisa é se falar teoricamente. O pastor vai pregar, por exemplo. E era sobre isso que eu falava. Um monte de pastores atualmente. Muitos deles têm os homens de Deus que têm experiências com Deus. E muitos pastores que eles vão para o altar, o que eles dão? Teoria. Eles dão teoria. O cara fala o que ele ouviu o outro pregar, ele fala o que ele leu, e ele fala, às vezes, o que ele ouviu outro pregar. Uma montoeira de papagaio. É verdade. Pegou lá, viu alguém pregar lá, vou pregar então também igual. E muitos deles pregam, alguns pulam. Hoje em dia, botar uma roupa igual a gente usa aqui para uma reunião, isso é um negócio ultrapassado, né? Ou botar uma gravata, um terno, para muita gente isso é. Hoje em dia, para dizer que está com mais unção, mais poder,
É o pastor com a calça jeans apertada, um tênisinho, às vezes a calça rasgadinha aqui e ali, uma camisa, para dizer assim, esse cara, ele é poderoso. Tudo isso é besteira. Porque uma coisa é você falar do que você vive, do que você viveu. É você falar de experiências. O que você fala, o que você prega, você vive. Isso tem força, vida. Outra coisa é falar, porque ouviu alguém falar. Então Davi, ele não falou muita coisa para Saul. Saul era o rei, então é o rei que chega para ele e fala assim, você não tem condições não. Aí o que ele fez? Não, porque eu acho que vai dar. Não, ele não fez isso. Ele falou assim, não, ele falou dele, da experiência dele. Ele falou, Deus me deu a vitória lá sobre... Eu fui lá defender a ovelha e matei o urso, matei o leão. Deus foi comigo lá, ele vai ser comigo aqui. Então, acabou. Saul, em outras palavras, disse o quê? Ele tem fé. Deus já tem sido com ele, então vai ser com ele. Então vai e Deus seja contigo. E acabou o problema. E Davi foi e venceu. Então você não pode, como cristão, nós não podemos ir acumulando as lutas aqui, acumulando problema aqui, eu vou acumulando, eu vou fingir que eu não tenho, que eu não estou vendo, que não está acontecendo. Não. Você precisa batalhar a sua fé para vencer suas lutas, por vários motivos, ter experiências da sua fé. Amanhã você chega para alguém e não precisa palavra difícil, bonita, nada não. Você só fala assim, olha, eu vivi uma situação assim, assim e assim. E eu orei, perseverei, agi a fé e Deus me deu a vitória. Você tem testemunho para passar para outras pessoas. Isso tem vida, porque você está falando de experiência que você teve. Outra coisa é falar o que ouviu os outros dizer. Então você precisa vencer para que a sua fé, inclusive, aumente. Você precisa vencer para que você tenha experiências com Deus e possa até transmitir para os outros. Você precisa vencer para que Deus seja glorificado através de você. Mas, para isso, tem que viver a fé. As pessoas pensam que viver a fé é só se ajoelhar, orar e levantar e ir embora. E não, você tem que viver a fé. Até porque entre a nossa atitude de orar, de pedir, de exercitar a fé para orar em relação a uma situação, até o momento da vitória, muitas das vezes demora, não é agora, não é tudo que vem agora. Você tem que saber viver a fé. E viver a fé, isso tem a ver com viver a fé. Eu não sou fanático. Qual é a realidade? A realidade é essa aqui. Se eu quero que Deus opere, se eu quero que Deus me responda, se eu quero que Deus se manifeste, se eu quero ver Deus agindo na minha vida, eu preciso crer muito mais no que Ele falou do que na realidade que está aqui na minha frente. Eu preciso crer. Às vezes a realidade, se referindo a uma situação física, às vezes a realidade física de uma pessoa é péssima. O médico diz, olha, estão aqui os exames. Você tem uma doença grave ou você tem uma doença incurável. Você tem uma doença onde não há mais o que fazer. Às vezes a realidade é aquela. É preciso que a pessoa creia, sobretudo no que Deus falou, do que na realidade. Às vezes a realidade é de uma família destruída. Olha para a família e você vê uma grande destruição na família. Mas você crê que Deus pode reconstruir a sua família. Às vezes aquela família vem de uma vida de trevas, gerações e gerações em trevas.
Trevas, você faz assim, famílias, trevas, é tudo gente nas trevas. E vai passando geração e vem outra geração, trevas. Eu creio que Deus pode mudar isso. E pessoas começarem a se converter. E começar a surgir uma descendência de pessoas de Deus na minha família. Você tem que crer mais no que Deus falou do que na realidade que está diante da pessoa. Às vezes a pessoa, aí o aspecto financeiro, material, profissional, às vezes a pessoa chega arrasada financeiramente, arrasada economicamente, arrasada profissionalmente. Eu estou vindo com uma empresa falida, com um negócio falido. Pode-se calcular daqui, calcular de lá, calcular daqui e de lá. Não tem ninguém que diga que essa empresa, esse negócio tem condições de sobreviver. A realidade às vezes é aquela. A pessoa tem que crer mais no que Deus falou, mais no que Deus prometeu do que na realidade que está diante dela. Então viver a fé não é só chegar e eu oro aqui e depois eu não preciso fazer mais nada. Não foi assim. Gideão viveu uma situação, 7 anos o povo de Israel caído espiritualmente. E os inimigos apareciam nas montanhas e o povo de Israel corria para dentro das covas, das cavernas que eles construíram nas montanhas. Vão fugir igual rato. É rato. E os inimigos vinham, pegavam o sustento deles, os rebanhos, as plantações e levavam. E era assim 7 anos isso. Mas Gideão está lá, malhando trigo, lutando pelo pouco que tinha nas mãos. Aí Deus diz, eu sou contigo, aparece para ele. Eu sou contigo, vai lá nessa tua força e livra Israel. Gideão falou, mas com que eu vou livrar esse povo? Eu sou lá na minha casa o menor, quer dizer, lá eu sou o 0 à esquerda. E a minha família é a mais pobre da tribo. Qual é a realidade de Gideão? A realidade dele era essa. Dentro da casa dele, da família dele, ele era o 0 à esquerda. E quem era a família de Gideão? A mais pobre no meio de tudo aquilo. A realidade dele era aquela. Mas Deus falou, eu serei contigo. E manda separar os homens para a guerra. Até que fica 300 só. E Deus falou, com esses 300, você vai livrar Israel. Qual era a realidade? Eu tenho 300 para lutar contra mais de 100 e tantos mil. Como vou fazer? Gideão teve que crer mais no que Deus havia falado com ele do que na realidade que estava diante dele. Os cristãos precisam aprender isso. Precisam aprender isso. As coisas de Deus, Deus pode, como já fez na vida de tantas pessoas, e estão registrados na Bíblia e outros tantos casos no mundo, Deus pode, se quiser, em questão de menos de segundo, ele transforma um monte de coisa. Se ele quiser, ele faz. Ele é Deus. Mas normalmente ele não faz assim. Porque seria muito fácil a gente, isso aqui que eu quero, estalou o dedo ali com um passo de mágica, tudo. Não é assim. Até porque nós precisamos aprender a perseverar. E aí o que acontece? Não adianta eu só orar. E depois eu estou confiando mais na realidade que está na minha frente do que no que Deus falou. O médico falou, isso aí não tem cura mais não. Aí eu confio mais no exame. Eu confio mais no que o médico falou, eu confio mais no que o exame está dizendo. Eu quero ser curado. Mas a minha confiança, a minha fé, ela está mais no que o exame está dizendo, mais no que o médico falou,
mais na palavra do médico do que no que está escrito, do que Deus prometeu. Como é que eu vou ser abençoado assim? Não vai. Eu não tenho condições. Eu estou vindo de uma situação de falência, de perdas, de derrotas. Eu estou vindo com um negócio falido. Todo mundo diz: fecha esse negócio logo, fecha logo, corre e fecha. Porque isso aí já está morto, o seu negócio está morto. Se eu quero que Deus ponha a mão e ressuscite, levante, erga aquele negócio, eu vou ter que crer mais no que Deus falou do que na realidade que está diante de mim. Isso é viver a fé. As pessoas de Deus, todos esses que eu citei, e tem tantos outros, eles tiveram que crer mais no que ouviram da parte de Deus do que aquilo que estava diante deles. Jairo foi até Jesus buscar a cura da filha. Aí ele chega próximo a Jesus. Quando ele ia pedir a cura, alguém gritou: olha, não incomode mais não, tá? Tua filha já está morta. Aí Jesus vira-se para ele e diz: não temas, crê somente e ela será salva. Qual era a realidade dele? A realidade dele é que a filha dele já estava morta. Aí Jesus vai para a casa dele, o acompanha com alguns discípulos, e quando eles chegam lá, já tem um velório. As pessoas estão velando o corpo da filha dele. Qual era a realidade dele? A realidade dele era aquela: a filha já está morta e já estão velando o corpo dela. Ele precisou crer mais no que Jesus falou do que naquela realidade. Está dando para entender ou não? Aí o milagre aconteceu. Então, viver a fé não é simplesmente eu vou ali e oro, aí depois eu vejo a realidade que está diante de mim e eu confio mais na realidade do que na palavra de Deus. Então, o que acontece é que vai aumentando o número de cristãos que até oram para vencer suas lutas, enfim, mas diminui o número de gente que tem testemunho para dar. Diminui o número de pessoas que têm experiências com Deus. Por quê? Porque eles oram, mas depois, quando eles olham a realidade, lá dentro não falam, mas lá dentro, no coração, na mente, falam assim: minha realidade é essa aqui, eu até estou orando. Então fica uma luta não de fé, é uma luta de desejos. Fica mostrando para Deus um desejo que tem, mas não é pelo desejo que Deus se manifesta. Não é assim. Jesus não perguntava para as pessoas: você deseja que eu te cure? Você deseja que eu te liberte? Jesus não perguntava desejo. Jesus perguntava: você crê que eu posso fazer? Tem dentro de você uma fé? Existe essa fé de que eu posso fazer? Então, uma coisa é lutar por fé, por certeza. Outra coisa é ficar lutando por desejos, em cima de desejos. Ó Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso e aquilo. Ah Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse aquilo lá. Ah Deus, eu queria que o Senhor mudasse aquilo lá. Ah Deus, eu queria que o Senhor transformasse aquilo lá. Então, apresenta-se desejos, porque a fé, para crer acima de tudo no que Deus falou, às vezes não está existindo, porque a realidade diante da pessoa é muito contrária ao que ela está buscando. Mas é assim que funciona. A gente tem que crer que acima Deus é poderoso para fazer independente da realidade. Não depende de realidade. Falei aqui outro dia sobre o Isaac, fome no mundo inteiro. Aí ele
se organiza para ir para o Egito. Aí Deus vem e fala, não vai para o Egito. Você só, em outras palavras, você só precisa ficar onde eu te disser. Me obedece, serei contigo e tal. Fez uma série de promessas a ele. Aí Isaac ficou num lugar pequeno. Deus não falou, vai lá para o Egito, vai para um lugar grande que só posso te abençoar lá. Não, ele ficou num lugar pequeno. Qual era a realidade daquele lugar? Um lugar pequeno, não tinha perspectiva de nada ali. Qual era a realidade? Estou num lugar pequeno, a perspectiva aqui é mínima. Mas ele creu mais no que Deus havia falado com ele do que propriamente na realidade que estava diante dele. E ali a sorte dele foi transformada. Ele não precisou fugir. Agora ele se tornou riquíssimo, prosperou, enriqueceu, quer dizer, prosperou, enriqueceu, se tornou riquíssimo e possuía grande número de servos e servas e rebanho. Quer dizer, por quê? Porque Deus não depende da realidade desse mundo natural, físico que vivemos, para cumprir a palavra dele. Mas é muito bom, é muito fácil a pessoa dizer amém, bispo, amém, também amém. Mas uma coisa é dizer amém, outra coisa é viver. Outra coisa é viver. É viver essa fé. A realidade que está diante de mim é esta aqui. Eu não sou um fanático que fico fingindo. Tem uns fanáticos por aí, desequilibrados, que eles acham que fé é fingir que não existe realidade diante deles. Não, nada a ver. É preciso viver a fé e crer que Deus não depende da realidade do mundo natural, físico que vivemos, para cumprir a palavra dele. Então não esqueça disso. A fé acima de tudo, por causa para manter a salvação assegurada, conquista da vida eterna, tem que ter fé para isso também. Tem que ter fé para seguir o que Jesus disse. Tem que ter fé para perseverar. Tem que ter fé para lutar e não voltar para o pecado. Tem que ter fé para isso. Tem que ter fé para isso. Para continuar fazendo a vontade dele. Tem que ter fé também. Uma fé obediente, inclusive. Muito bem, mas enquanto eu estou aqui, existem lutas que surgem. Eu não posso fazer da minha vida, nem todo mundo faz isso, acontece com alguns. Tem gente que tem uma garagem tudo direitinha, está lá, não tem bagunça nenhuma. Tem gente que a garagem deles é um negócio que acumula tudo. Eu não posso fazer da minha vida uma garagem onde eu vou acumulando um monte de coisa. Isso aqui está me afligindo, eu acumulo lá. Isso aqui está me afligindo, eu finjo que não existe. Isso aqui está me afligindo, eu finjo que dá para levar. Então eu vou... Não faça da sua vida uma garagem bagunçada. Não, surgiu essa luta aqui, eu tenho que vencê-la. Surgiu essa adversidade aqui, eu tenho que vencê-la. Surgiu essa situação aqui, eu tenho que batalhar e vencer. Além, né, do que Deus quer fazer na minha vida. O que Deus tem para mim, o que Deus prometeu para mim, quais são os desígnios, os objetivos que Deus tem para mim. Eu vou lutar por eles. Porque eu posso glorificar muito mais a Deus. Tem que exercitar a fé para isso também. Deus tinha um objetivo para Abraão, mas se Abraão não cresce, não perseverasse, não exercitasse a fé, não ia acontecer com ele. Deus poderia usar outro e falar assim: você não teve fé, meu irmão, vai outro. Eu tenho objetivos. Não deu para cumprir com você, eu cumpro com outros. Gideão, se não tivesse fé, se não teve fé, eu vou procurar outro, vou esperar outro, ter outro que creia no que eu falei
mesmo que está tudo ruim. Ele faria conta. Então Deus tem objetivo para você. Você tem que perguntar para Deus: o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E Deus vai falando. Você não fica iludido com negócio de emoção, superstição, nada disso não. Deus fala. Quando Deus fala, falou. Não tem que, eu tenho que viajar, eu tenho que levitar para Deus falar comigo. Nada disso. Ele fala. Eu quero fazer isso, meu objetivo é isso, eu quero. Então ele fala. Então, peraí, Deus quer isso aqui para mim. Deus tem isso aqui para fazer na minha vida e através da minha vida. Eu vou viver a fé para isso também. Mas não esqueça de que viver a fé não é só a gente orar, falar o que a gente precisa, o que a gente necessita, o que a gente deseja, e depois a gente vê a realidade diante de nós, aí a gente fala: não vai dar não, hein? Vai dar não. Queria muito, mas não vai dar não. Está feia a coisa, não vai não. A minha realidade é essa aqui, eu queria muito isso aqui, mas a realidade é essa aqui, não adianta. Vai viver uma vida, uma luta de desejos, amanhã, futuramente, e as suas experiências com Deus. Agora você tem um meio gigante aí para você enfrentar, e Deus quer fazer uma coisa maior que você. Aí você vai falar o quê? Porque Deus fez na vida do fulano, do Beltrano, lá na vida de não sei quem. Não, a gente pode até citar testemunho dos outros e ouvir testemunho dos outros, testemunhos verídicos, nos abençoam também. Mas outra coisa é a gente falar assim: não, vivi isso aqui, Deus fez assim. Essa é outra coisa. Então Davi não falou assim: não, porque o meu amigo, o meu vizinho lá, o outro fazendeiro lá, ele enfrentou um porco lá que ia matar a ovelha, aí ele foi lá, pegou no focinho do porco, matou o porco, então eu estou indo aqui na fé do meu vizinho que matou o porco. Não matou o porco. Ele não falou de vizinho, ele falou de quem? Falou de quem? Dele. Experiência dele. Então cada um tem que ter as suas experiências com Deus. Vivi aqui, enfrentei aqui, passei isso aqui, Deus me respondeu. Deus me deu a vitória, Deus me abençoou. Isso é fundamental para que amanhã você, enfrentei um anãozinho e venci. Agora tem um gigante aí. Deus me deu a vitória lá com aquele anãozinho lá. Agora eu posso vencer o gigante. Isso é fundamental, pessoal. Porque a vida cristã não pode ser vivida na base da teoria. Não funciona. Não funciona. Isso não é questão de orgulho. É cheio de vídeos, mensagens, pastores pregando. Olha, eu assisto muito pouco. E mesmo assim, para mim assistir alguém, eu vou, não orgulho. É porque está cheio de gente, está cheio de pastor com pinta de playboy, achando que, está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de tênis, cheio de calça jeans, ele está cheio de tantas coisas, menos do Espírito Santo, tem muitos por aí. Então eles lêem, eles pegam uma pregação de um aqui, eles pegam um negocinho aqui de outro, não sei o quê, mas se fosse chamar muitos deles, fala assim: pastor, vem cá, numa boa, legal aqui, honestamente. Fala das suas experiências aí com Deus. Fala aí, sei lá, vamos quebrar um galho aí. 3 experiências aí que você teve com Deus, da sua fé, você possa dizer: Deus fez, respondeu e tal. Muitos deles não têm. Passa-se teoria. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha experiência, porque isso é o que vale mais. Nós temos que... Ele disse para Saul:
quando eu fui lutar, vamos ler aqui, isso é muito bacana. Isso é um ensinamento muito grande. Vamos ler aqui, Samuel. Eu, quando dou aula para pessoas que querem servir a Deus, eu falo constantemente sobre essas coisas. Você pode ser um pastor cheio de teoria, pregar até muito bonitinho, mas sua palavra é vento, não tem vida. Você pode ter grandes experiências com Deus. 1 Samuel, capítulo, para a gente não estender e orar. Capítulo 17. Isso aí é um ensinamento muito grande. Versículo 33, 1 Samuel 17, 33, olha só. Porém Saul disse a Davi, veio o rei e falou, Davi, como quem diz, uma boa, vamos aqui, né? Vamos aqui botar os pés no chão, ó, o filisteu, contra o filisteu, não poderás ir pelejar contra ele, pois tu és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí o que fez Davi? É isso aí que a gente está falando, a experiência. Respondeu-lhe Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou o leão, tanto o leão como o urso. Esse incircunciso será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou, quer dizer, Deus me deu a vitória lá, me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Saul se deu por satisfeito. Pô, ele está falando que Deus foi com ele lá, e que Deus vai ser com ele aqui. Está resolvido. E Davi foi e venceu. Então nós vamos orar, e lembre-se disso, tá? Fé para a vida eterna, enfrentar lutas e alcançar, conquistar o que Deus tem prometido para você. Porque existir fé para tudo isso. Mas essa fé tem que ser vivida assim. É preciso crer, acima de tudo, no que Deus falou, acima da própria realidade que está diante de você. Amém? Você não vai fingir que não tem realidade, não é isso? Mas é que a sua certeza, ela tem que estar muito mais no que Deus prometeu, no que Deus falou, do que propriamente na realidade que está diante de você. Isso é fundamental. É fundamental. Isso não é fingir. Isso não é dar uma de que, não, e aí, a realidade? Não, tudo maravilhoso, a mil maravilhas. Não. Mas exercitar na fé, para que você tenha, inclusive, experiências da sua fé. É tão simples, né? Às vezes a pessoa vê alguém desesperado, às vezes num desespero tão grande, no fundo do poço. Aí tem gente que chega, tem cristão que chega, vê alguém desesperado, pô, ele quer pregar um monte de coisa na Bíblia, quer pregar um montão de coisa, e tome de versículo para lá, versículo para cima, para baixo, assim, malabarismo de versículo. Aí a pessoa, tem outro que chega e diz, olha, senhor, deixa eu falar aqui para a senhora, numa época assim, eu estava vivendo uma situação muito grave, assim,
a minha vida era assim, assim, assim. Eu busquei a Deus, exercitei a minha fé. E Deus fez assim, assim, assim e assim. Acabou. Isso aqui vale mais do que muitas pregações. Tá certo? Não é que não tem que pregar. Mas quem está desesperado, inclusive, está querendo saber se essa fé funciona, se esse Deus funciona, se o que você está transmitindo funciona. É isso aí, funciona. Então tem vários motivos pelos quais Deus quer operar, ser glorificado, você crescer na sua fé, e você poder inclusive abençoar outras pessoas. Amém? Você possa glorificá-lo, vencer suas lutas, e você possa ter o que passar para as pessoas a respeito de um Deus que responde. Vivi assim, 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 e Deus me abençoou. É fundamental. Não precisa palavra bonita, difícil, mandar um tênisinho, uma calça bem arrochada, rasgadinho, notebook, para Deus fazer alguma coisa maior. Besteira, a maioria não tem o que dar. Então, vamos orar. Deu para entender? Sim ou não? Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. E não olhes para trás. Chama Deus. Chama a Deus. Chama Deus. Chama a Deus. Se tua vida é um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. chama Deus. Chame a Deus. Chama a Deus. Chame a Deus. Chama a Deus que a tua vida. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade é a vida. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chama a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chama a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chama a Deus. Chame a Deus. Chama a Deus. Chame a Deus. Chama a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa E não volta e mais. não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. Chama a Deus. Chame a Deus. Chama a Deus. Chame a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus. Converse com Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus. Deus quer ser glorificado através da nossa vida, do nosso coração, do nosso modo de viver, da nossa fidelidade a Ele, do nosso amor. Mas Ele também quer ser glorificado através das nossas vitórias. Ele quer ser glorificado
cumprir em nossas vidas os seus desígnios, mas nós precisamos viver a fé. Viver a fé não significa apenas apresentar a Deus alguns desejos que temos e depois continuarmos confiando na realidade que está diante dos nossos olhos e duvidarmos do seu poder. Não glorificamos a Deus desta forma. Davi, Abraão, Josué, Moisés, todos os grandes homens e mulheres de Deus estiveram diante de realidades duras, adversas, impossíveis, diante daquilo que Deus havia prometido para eles. Mas eles tiveram que crer, acima de tudo, no que Deus falou, no que Deus prometeu, e não na realidade que estava diante deles. Caleb e Josué estavam lá quando quase 3 milhões de pessoas se desesperaram e disseram: vamos voltar para o Egito, porque essa terra que Deus prometeu devora homens, é terra que devora homens. E eles tiveram que crer, acima de tudo, no que Deus havia prometido. E Caleb chegou ao ponto de dizer: vamos lá, vamos possuir. Se Deus se agradar de nós vamos entrar. Os inimigos serão esmagados como se esmaga o pão. Todos eles tiveram que crer, acima de tudo, no que Deus falou e não na realidade que estava diante dos seus olhos. Fale com Deus, peça de coração para que o Espírito Santo te ajude, te abençoe, e você viva, se não estava vivendo, a verdadeira fé, porque a fé é certeza de coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se vê. Esta fé que vem por meio do poder da palavra de Deus tem que ser vivida. E quando alguém vive esta fé, crê muito mais, acima de tudo, no que Deus falou, mais do que nos seus sentimentos, suas emoções, mais do que aquilo que está diante dos seus olhos, porque a fé sobrenatural. Jairo precisou crer no que Jesus disse, mesmo que diante dele a filha estava morta e sendo velada. Espírito Santo, abençoe o teu povo que está aqui, para que eles tenham esta compreensão de que, se queremos que o Senhor se manifeste, opere, responda, cumpra suas promessas, precisamos crer nelas acima de tudo, e não na realidade que está diante dos nossos olhos.
Abençoa o teu povo, faça a sua oração. Abençoe o teu povo, meu Deus. Abençoe o teu povo dando compreensão da tua palavra, dando compreensão do que ouvimos, dando compreensão do que devem fazer, do que devem viver, para que eles vejam o Senhor também operando em suas vidas, e eles possam, como Davi, ter experiências maiores a contar, experiências que te glorifiquem muito mais, experiências que sirva para levantar outras pessoas, para mostrar para outros que existe um Deus que responde, que ouve. Oh, abençoa o teu povo. Venha, Senhor, sobre o teu povo e os abençoe. Chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa E não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Agradeça a Deus. Adore a Deus. Mas adore em espírito e em verdade. Não apenas com seus lábios, com a sua boca, mas adore-o de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Agradeça-o, sobretudo, pela vida eterna que Ele nos concedeu através de Jesus. Agradeça-o por você estar em sua presença. Agradeça-o porque Ele não desampara, abandona, rejeita aqueles que estão com Ele. Agradeça-o porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glorifique a Deus que está acima de tudo. Glorifique a Deus que é vivo e verdadeiro. Glorifique a Deus porque nele podemos confiar, nele podemos colocar a nossa confiança e não seremos envergonhados, confundidos. Ó Senhor nosso Deus, seja glorificado mais uma vez. Nós bendizemos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome. O Senhor é Deus, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é o nosso tesouro maior. Digno és tu de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda exaltação. Sim, Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração,
a nossa gratidão. Não há nada mais precioso para nós do que o Senhor, do que a tua presença. Nada há, Senhor, que se compare à tua presença. Nada há que substitua a tua presença na nossa vida. Ó meu Deus, engrandecido seja o teu nome, louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Bendito seja o Senhor, digno de ser glorificado eternamente. Tu que és o Deus de eternidade a eternidade, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para te glorificar, te exaltar, te agradecer, para expressar mais uma vez que devemos tudo a ti. Sem ti nada temos, nada somos. Sim, nós te exaltamos, porque a tua misericórdia nos alcançou, e se não for a tua misericórdia, estaríamos destruídos e condenados por toda a eternidade. Ó meu Deus, seja glorificado, seja engrandecido, que a tua presença fortaleça o teu povo, que a tua presença levante aqueles que vieram prostrados, cansados, caídos, que a tua presença renove ainda mais os que têm andado de pé e firme na tua presença. Que a tua presença, Espírito Santo, esteja em nós por todos os dias da nossa vida. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Tu és o nosso Deus. Leva-me além. Cante para Deus. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo. A um nível mais profundo De intimidade. de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida Que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Que minha vida flua mais da tua unção, Mais do teu. mais do teu poder. Diga, nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.